No verso 4 diz assim: pelas águas fundas me levou, provas muitas eu encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Aleluia. Quantos vencem pelo sangue de Cristo? Aleluia. Mesmo que nós tenhamos sido provados, aleluia, a verdade é que nós venceremos se nós estivermos com os nossos olhos fixos no sangue de Jesus Cristo. Se nós colocarmos os nossos olhos nas nossas forças, nós fracassaremos. Se nós colocarmos os nossos olhos na política, nós fracassaremos. Se nós colocarmos os nossos olhos em qualquer outra coisa que não seja o sangue de uma cruz do Calvário, nós fracassaremos, aleluia. Mas nessa noite estamos reunidos aqui para dizer, aleluia, nós queremos o sangue, nós queremos pelo sangue, nós amamos o sangue, aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queremos convidar aqui o evangelista irmão Edson para estar fazendo a leitura da palavra de Deus, e o mesmo estará dirigindo a Deus uma palavra de oração. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos em Salmos, no capítulo 1. Vamos ler o Salmo 1. Vamos ler todo o Salmo 1. Eu vou ler o primeiro verso e a igreja repete um após o outro, bem compassadamente, para a glória de Deus. Como o tema da nossa aula é falar sobre a família, a edificação, a violência no lar, as finanças, este salmo ele dá a receita para uma família feliz. Ele dá a receita para uma família de vitória. A família que segue esse salmo aqui, certamente ela será uma família que muito produzirá do fruto do Espírito. Aleluia. Eu vou ler primeiro a igreja, um após o outro, bem compassadamente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a morinha pelo vento se espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Maravilha. Vamos orar ao Senhor. Quantos desejam oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez, nesta feita nós a primeira vez, para adorar o Teu nome aqui no Orvalho da Manhã. Receba nosso culto, receba nossa adoração, se presente em nossas vidas, aviva nosso coração, e que nós venhamos, meu Deus, viver a plenitude do Teu poder e da Tua glória neste lugar. Meu Deus, que nossa adoração nesta noite venha chegar diante das Tuas narinas como um incenso suave. Que não seja apenas uma aula, meu Deus, extensiva, mas que seja algo marcante no coração de cada um que aqui adentrou. Nós pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, eu tenho uma notícia para passar para os irmãos.
Ninguém aqui está proibido de glorificar o nome do Senhor. Amém? Vamos ouvir o pastor Ian nos trazer uma palavra da parte de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Só quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Glória a Deus. Também estou muito feliz com esse trabalho, né? Ainda feitos, todos os companheiros, amigos. Estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor. Fico feliz em ver o pastor Jonas, né? Grande companheiro na obra do Senhor, e a todos os companheiros que aqui estão juntamente, né, com esta igreja linda, abençoada por Deus. Estamos aqui, irmãos, debaixo de uma grande promessa de Deus em nossa vida, né, que foi dita lá para Salomão, lá no segundo livro de Crônicas 7:14. Né? Diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, os meus ouvidos, à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A promessa que Deus fez a Salomão, quando Salomão apresentou o templo, né, para o Senhor e a tua casa, né? E o Senhor Deus falou com Salomão, né? Disse: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, Salomão, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Agora, Salomão, estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora, Salomão, eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. O que é o nome do Senhor está na casa perpetuamente? É glória a Deus, é aleluia, é agradecer ao nome do Senhor, porque o Senhor vai estar com os ouvidos atentos à oração deste lugar. Porque a promessa, irmãos, Deus prometeu para Salomão: se o povo que me adorar naquela casa glorificar o meu nome e se converter dos seus maus caminhos, Salomão, eu ouvirei do céu, Salomão, e perdoarei os pecados deles e sararei a sua terra. A terra que ele fala que somos nós. A cada adoração, a cada glória a Deus, a cada aleluia, o nome do Senhor está na casa e a vitória é para o povo de Deus. Porque agora estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Amém, irmãos? O povo que ora a Deus, que consagra, ele tem vitória, porque o nosso Deus, ele não mudou. Ele está pronto, irmãos, está pronto para abençoar a igreja que o adora na beleza da sua santidade. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir também o presbítero irmão, o líder da IAD, vindo lá da cidade de Chapada. Amém, irmãos? Atravessou a Macedônia, mas chegou aqui. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Eu me
encontro muito feliz com meu Deus de poder conhecer esse povo que vai morar no céu, que está aqui esta noite para adorar e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra e toda glória. Então não sei o que você veio trazer para o Senhor esta noite, mas se foi glória, dá glória, se for aleluia, dá aleluia, porque Ele se encontra aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou muito feliz, meu Deus, por fazer parte dessa turma, turma da EAD, que é a turma online que faz a faculdade de teologia, na faculdade Cantares de Salomão. Também estamos junto com os irmãos do presencial, e nós estamos aqui esta noite para poder aprender um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, através da irmã que estará ministrando hoje sobre a família, que é um bem que Deus nos deu e que nós devemos guardar a nossa família. Eu quero deixar aqui uma mensagem para os irmãos que se encontra em Josué, capítulo 24, no versículo 15, na parte C, que diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui Josué traz à memória do povo tudo aquilo que Deus tinha feito até os antepassados. E aqui foram as últimas palavras que Josué trouxe ao povo. Ele disse: eu não sei o que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa zelaremos pela palavra de Deus, porque sabemos que Deus tem promessa para este povo. E nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E que Deus abençoe a cada um de nós. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nesse momento vamos ouvir também uma aluna acadêmica, jovem Jamile. A mesma estará louvando o Senhor Deus com o hino. Glória a Deus! Bendito o nome do Senhor Jesus! Aleluia! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 400 da nossa harpa cristã? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Em Jesus vivemos cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, escuto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha e na palavra. Em Jesus, o homem comparável. Em Jesus, o Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre te vencer. Glória a Deus! Nesse momento, vamos ouvir o diácono irmão William, que estará fazendo essa apresentação. Mais uma vez, cumprimento a palavra de Deus com a paz do Senhor, amém? Nós queremos apenas, de maneira sucinta e breve, apresentar a turma, tanto presencial quanto EAD. Gostaria de pedir ao terceiro semestre EAD que fique em pé, os irmãos do EAD que vieram nos prestigiar hoje. Os irmãos do EAD, que Deus nos abençoe, nos
guarde, a maioria deles estão nos assistindo porque moram muitos deles fora daqui de Cuiabá. Amém? O que diremos aos irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Também quero apresentar desta feita a turma do presencial terceiro semestre da FEIX, todos em pé para a glória do nome de Jesus. Alguns estão ali fora trabalhando, outros estão preparando algo para nós nos deliciarmos depois dessa palestra. O que diremos a todos nós? Amados, também quero apresentar pastor Valdeci e os demais pastores que estão aqui no dia de hoje, também que nos acompanham, porque fazem EAD, outros porque fazem presencial. Todos os pastores de igreja que são do grupo EAD ou que vieram com a frente, por gentileza, se colocam de pé. Pastor Irã, todos os pastores. O que diremos aos pastores? Jesus. Quero também apresentar o pastor Rodrigo, vencedor da obra dele, está lá fora. Pastor Rodrigo, por gentileza, fique de pé, o senhor e sua esposa. Nós queremos apresentar este casal. O pastor Rodrigo é o coordenador do curso de extensão da FEIX. O que diremos ao pastor? Amados, e sem mais delongas, queremos apresentar a nossa palestrante, a irmã Elisângela Figueiredo. Irmã, nós queremos desde já agradecer, que Deus nos abençoe, nos ilumine nesta palestra que a senhora irá nos passar no dia de hoje. Amados, a irmã Elisângela é psicóloga clínica, especialista em sistêmica. Amém? Quantos querem agradecer a Deus pela vida da irmã? Glória a Deus! Quantos querem saudá-la com um bem forte, bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós agradecemos, minha irmã, pela disponibilidade e pela abnegação em fazer a obra do Senhor nesta noite. Neste momento eu quero devolver a direção para o pastor Sérgio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dar boas-vindas a todos os nossos irmãos do curso. Em nome do pastor Valdeci do Carmo, nosso amigo já desde o século passado. A gente só olha assim, né? Ele não é novo, não. Quando eu cresci, eu tinha cabelo. Hoje está acabando já, né? Mas boas-vindas, olha, a melhor coisa que estou fazendo é isso. Eu lembro, pastor Valdeci, que quando eu comecei a fazer o curso básico de teologia, em 96, eu pegava uma bicicleta, saía do Serra do lado mais grande, mato, escuro, sem asfalto, sem energia elétrica. Eu amarrava a bicicleta no posto verdão que tinha em frente à Bernet no Jardim Mole. Nessa época a Bernet funcionava. Amarrava o cadeado, pegava a estrela d'alva, morava na Serra, Santa Isabel lá na Serra, para ir para o ano de tempo, para estudar, em 96. Depois fizemos o básico em 2000, 2002. Então, olha, hoje vocês estão tranquilos. Tem internet hoje. Naquela época não tinha nem celular, WhatsApp, nunca se ouvia dizer que o dia existe WhatsApp. Tá, mas não sou presidente, quando tiver que orar, e a nossa irmã vai falar. E outro dia a gente conta com vocês, tá? Mas é isso aí, parabéns. Vão até o fim, tá? Não desistam, porque a vitória é de quem chega até o fim, em nome de Jesus.
Te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos diante de Ti, pela rica e maravilhosa oportunidade de poder reunirmos na Tua presença, juntamente com todos estes alunos, tanto presencial como à distância, para poder mais uma vez meditar na Tua palavra, estudar a Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Abençoa nosso irmão palestrante, fale conosco, derrama a Tua graça e que todos sejamos abençoados por Ti mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Alegria poder estar aqui, conhecendo mais essa congregação que eu não conheci. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Seu nome. Que alegria estarmos aqui. Eu gostaria que conseguisse o microfone com o meu ajudante. Esse é o melhor professor de teologia. Vocês sabiam disso? Aleluia. Né? E foi meu professor de ensino médio. Acreditem. Eu era uma jovem adolescente ainda. Ele foi meu professor de filosofia. E de lá ele se acabaram. Eu tenho 28 anos já nessa batalha. Nessa peleja juntos. Mas que marcação cerrada, olha aí. Mas esse tema é um tema bastante interessante, pois aborda a questão familiar. Eu sou psicóloga pela misericórdia do Senhor Jesus. E me especializei na área sistêmica, que é uma área que nós trabalhamos tanto com a terapia individual, também com a terapia de casal e família. Então é um tema bem adequado para o momento. E o tema principal ficou como família, violência, finanças e planejamento familiar. E eu quero trazer aqui o tripé da estabilidade familiar. Na introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre o colapso do sistema familiar. A família, ela não entra em crise de uma forma repentina. O colapso familiar, ele acontece, na maioria das vezes, num processo muito difícil e silencioso dentro das famílias. Pequenas desordens, tensão, que às vezes vão sendo ignoradas, vão deixando para resolver depois, a falta de comunicação entre a família que vão se acumulando. E quando vê, a coisa já cresceu. E a tendência às vezes é de não manter uma comunicação adequada, e isso faz com que família, marido e mulher, família, mãe com filho, no contexto geral, prejudique a convivência e traz esses prejuízos não só no desgaste emocional, mas também gerando muitos conflitos e instabilidade. E nós sabemos que, principalmente no nosso meio cristão, nós estamos irmãos aqui, então vou ser bem aberta com vocês, diante até do que eu recebo ali no consultório. A falta de comunicação e às vezes a falta de ser explicado, também falado dentro das nossas igrejas, sobre a importância de uma comunicação adequada dentro da família. Isso causa muitos prejuízos. E eu fico muito feliz, pastor, de ver hoje sendo aberto para profissionais ajudarem também nesse contexto. Porque o trabalho dos pastores e do ministério é extremamente importante. É o que conduz. Mas também um olhar profissional dentro da área, principalmente de um profissional
que também é do contexto cristão, auxilia bastante também. E às vezes são só ajustes que precisam ser feitos. Sim, pastor. Já tem um pontinho de Jesus lá no céu, tá vendo? Isso. Tá vendo? Agora, se vocês vão perceber o senhor também, que negócio é esse? Né? Tá mandando só para outro, ele como mandava para mim também. Eu tenho um caso muito interessante de um pastor da igreja adventista. E ele tem funciona assim também. Quando ele vê que é algo que precisa de um profissional intervir, ele caminha para que, inclusive, a igreja faz todo o custeio do acompanhamento. Então, eu sempre consigo fazer um acordo com ele e é bacana. Né? O último caso que ele enviou é uma situação de divórcio, onde tem 2 adolescentes envolvidos e era tudo no contexto da igreja, mais de 25 anos de casado. Então, é uma situação que a terapia auxilia muito nesse processo de organização do contexto familiar. A sobrecarga de responsabilidade, a ausência de planejamento e o desgaste emocional criam um cenário dentro do sistema familiar. Eu vou trazer aqui os 3 tripés que nós vamos abordar dentro desse contexto sobre a família contemporânea. Né? A família cristã, na atualidade, ela não enfrenta apenas os desafios do contexto, mas também desafios externos, que são pressões externas que influenciam diretamente a sua estrutura, seus valores e a sua estabilidade. Nós vivemos um tempo em que as forças culturais, de ideologia, né, isso é muito sociais, tecnológicas, atuam constantemente sobre o sistema, enfraquecendo princípios, gerando tensões e muitas vezes contribuem para esse colapso. Entre os principais, depois eu vou ver se vai colaborar aqui, tá, gente? Vocês aceitam para você falar alguma coisa? Ixi, então assume o negócio aqui. O secularismo crescente tem promovido um afastamento dos valores, substituindo uma visão centrada no indivíduo no relativismo moral. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: não imitem o comportamento e os costumes deste. Muito bom, estão treinados, irmãos. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança. E apesar das influências culturais, infelizmente, estão normalizando práticas contrárias aos princípios bíblicos, né? Como a banalização, a sexualidade, meninas adolescentes, aí, infelizmente, nessa prática, hoje, estão sendo liberados até o implante daquele sistema Implanon, que é o anticoncepcional, e meninas de 13, 14 anos aqui em Cuiabá. Existe o quê? De proveito nisso? De evitarmos aí meninas adolescentes grávidas de outras crianças que também terão problemas aí por conta de terem mães adolescentes. Mas o prejuízo disso é nós sabemos que as nossas meninas tão jovens já estão na prática da sexualidade e que isso acaba sendo influenciado por todo o meio. E esses valores, quando entram no ambiente familiar de forma muito sutil, moldam comportamentos. Né? Dentro da sistêmica, que é a abordagem que eu trabalho, nós entendemos que o que seria a repetição de padrão? Talvez vocês aqui já repetiram padrões das suas famílias, fazendo às vezes coisas que o seu pai fazia, que o seu avô fazia, e isso se torna uma repetição. Eu conheço um caso de um avô que criou 12 filhos, e olha que coisa. Todas as vezes que algum deles apontava alguma coisa que ele precisava corrigir, segundo ele batia nos 12. Porque, segundo ele, era para ninguém rir de ninguém. E aí, olha que absurdo, né? E aí o filho dele, que é pai dessa pessoa que eu conheço, queria fazer a mesma coisa. E aí a esposa, sabiamente, de uma forma muito, sem ela ter conhecimento de que ela ia intervir em uma quebra de padrão, porque isso é uma quebra de padrão, não é quebra de maldição, não, perdão, quebra de padrão mesmo, familiar, de repetição de padrão. Padrões sistêmicos.
ela conseguiu fazer ele perceber que não era assim que ele ia conseguir conduzir os filhos. Então, se um precisava ser corrigido, todo mundo tinha que passar pela mesma correção, porque ele aprendeu assim, o pai dele aprendeu assim, isso é repetição. Então, quando nós temos consciência de que nós podemos fazer diferente na nossa família, nós conseguimos quebrar isso e as próximas gerações serão gerações mais saudáveis, emocionalmente falando, espiritualmente falando. É muito comum o pastor Sérgio receber no consultório filho de crentes. Filho de crente que às vezes, se você tivesse pergunta assim, se futuramente você quer seguir Deus, eu não quero nada de Deus, não quero cargo, não quero ser filho de nada, não quero fazer nada, porque lá em casa, meu pai é isso, minha mãe é isso, às vezes tem até cargos importantes, mas fazem assim, assim, assim. E nós precisamos fazer com que os nossos filhos percebam Jesus na nossa vida, de alguma forma. Tá? De alguma forma. Cada um tem uma natureza diferente. Só que repetição de padrão não vai fazer com que a gente consiga fazer os nossos filhos perceber Jesus na nossa vida. Nós temos consciência que nós podemos mudar o comportamento. Quando nós entendemos que o nosso comportamento é moldável, e não é ninguém que molda, não, tá? Eu não estou aqui falando no âmbito espiritual, eu estou aqui literalmente falando de mudança de comportamento, quando nós entendemos que é importante fazer isso. Quando o médico fala assim para você, você precisa parar de comer sal, precisa fazer uma atividade física, olha uma bola aqui, ó. O médico puxou a orelha dele, ele não perdeu quase tudo aquilo. Senão ele ia ver Jesus primeiro, primando tudo. Isso é mudança de comportamento. Irmão, não foi por falta de eu falar, tá, pastor? Tudo que eu falando. Mas só quando ele percebeu a necessidade que ele, se ele não fizesse por ele, coitado, ele não ia ter mudança, ele não fez. Entende? E isso no nosso dia a dia uma mudança de comportamento também, de padrão. Se nós não mudarmos, porque nós entendemos a necessidade, isso vai servir de um exemplo negativo dentro da nossa família. E eu tenho certeza que nós não queremos ser esse tipo de influência. Concordam, irmãos? Outro fator que é muito relevante dentro desses padrões são a fragmentação. O aumento de divórcio tem desestruturado os lares e gera impactos profundos na formação espiritual dos filhos, criando ciclos de instabilidade. Uma criança grande e pequena, pai nenhum, filho nenhum, gostaria de ter esse distanciamento, mas infelizmente às vezes acontece. E esse movimento que tem crescido bastante, sim, traz uma instabilidade emocional, para os filhos, para todo o contexto da família. A pressão social também exerce uma influência muito significativa. Então, muitos contextos, assumir uma identidade cristã se tornou desafiador, gerando muitas vezes um isolamento. A tecnologia. O que nós podemos falar da tecnologia? Está sendo transmitido, nós temos tudo, eu tenho agenda no meu celular, ninguém anda mais sem isso. Mas os prejuízos, a proporção também parece ser tão quanto do que é favorável para nós. Se nós tivéssemos consciência, eu falo nós porque eu também. Às vezes a gente deixa de fazer coisas que são importantes porque fala que não tem tempo. Mas se nós calcularmos o tempo que é perdido no celular, nós teríamos a coragem de repensar melhor sobre o nosso tempo. Quer acrescentar alguma coisa nisso aqui? Por favor? Você quer sim. Você quer sim. É porque ele gosta de falar da tecnologia. Fica na pressão, né? Você vai casar sim, você quer sim. Mas eu sou professor, não, você quer casar sim. A gente está falando sobre a questão
vi às vezes os rombos dentro, quando ela me insultou, é verdade. Às vezes 5 minutos de joelho parece uma hora. Você fica 30, 40 minutos do celular crescendo. Antes de sair da cama, já ficou quase uma hora no celular. E eu fiz um teste esses dias, eu coloquei um temporizador que via quanto tempo você usa no Instagram, mesmo usando de vez em quando. Durante o dia, eu pensei, 20 minutos ainda, na semana, tem uma média de 2 horas por dia no celular, durante a semana, olhando de vez em quando no Instagram. Agora, imagine 2 horas, não que você não vai usar, mas 2 horas eu vou diminuir esse tempo. Ele rouba também o tempo com a família. Esse é o principal fator, já que eu foco a família. Inclusive, a Elisângela colocou até aqui embaixo, né? Diálogo, convívio familiar, oração. Tudo isso é roubado, às vezes, pela tecnologia. Ele que deveria ter uma maior qualidade com o filho, com a esposa, conversando. Você vê que hoje na mesa não se senta mais para conversar. Hoje na mesa, cada um com o celular, às vezes, almoçando, mexendo no celular, quando estão no quarto, né? Antes de existir a tecnologia, a gente já falava sobre isso, de famílias de classe média, que os filhos só se encontravam, os irmãos, nos corredores da casa. E ela no micro-ondas estava comigo no quarto, na sua TV, está lá com a sua comida. E hoje acontece na nossa casa isso. Você mal consegue estar com a família conversando, estando dialogando. Inclusive, eu e o doutor Laércio, que ele fez o doutorado dele, chamada Comunhão da Mesa. E na comunhão da mesa, além de ele mostrar que o reino de Deus fala muito de comida, coisa boa, né? Sinal, fala de comida, mas ele quis trazer que a mesa sempre foi local de comunhão. Jesus tinha comunhão com os discípulos à mesa, as famílias tinham comunhão à mesa, era onde todo mundo se reunia, conversava. Eu já fui almoçar em casa de católicos e os filhos, na hora do almoço, reza a Ave Maria, reza o Pai Nosso e depois vão almoçar. Já fui na casa de crente, que é aquela bagunça. Então você vê a importância que tem de nós dedicarmos mais tempo. Nós tem como corrigir o que passou, mas daqui para frente podemos estudar. Acho que é só isso, eu não vou falar demais. Aproveitando o que ele falou sobre o momento da mesa, como que as crianças aprendem? Se nós não tirarmos um tempo básico para isso. E assim, a rotina, eu sei que a rotina de quem trabalha agora, às vezes eu saio de casa 8 horas da manhã e vou voltar às 18, 19 horas. Apesar que os filhos já estão crescidos, né? Mas no período que eles estavam em casa menores, eu tive esse privilégio de estar com eles mais tempo. E mesmo que eu estivesse viajando muito, eu buscava fazer esse momento de oração, ou pelo menos na hora da mesa ali. Depois a gente começou a desenvolver a questão do culto devocional em pequenas doses. E às vezes muito falhas. Só que é importante, quem tem filhos menores precisa plantar essa sementinha. Para essa criança lá na frente jamais falar que ela nunca nem ouviu falar disso. Né? Uma das questões que o Wallace sempre prezou muito na nossa casa é a escola dominical. Às vezes eu não ia, mas ele fazia questão de levar as crianças. Então, assim, é uma semente que a gente planta. E é no pequenininho. Lá na igreja nós temos o berçário, eu acho uma gracinha, tem um bebezinho lá de 9 meses que passa na hora do culto, para ir a mãe dele com uma madeirinha, ele fica o culto inteirinho no berçário, e volta felizinho da vida. A mãe dele falou, não me dá trabalho nenhum, só que ele vai, desde que ela começou já a passar um pouco de pedido, do seio com a mamadeira, ele fica no berçário. É necessário às vezes? Às vezes não precisava tão pequenininho, mas ela faz questão. Ela quer fazer isso. E cada um escolhe a forma de conduzir. E eu acho bonitinho que ele fica. Então, são pilares importantes que é dentro da nossa casa que nós fazemos. Tá? Porque lá na frente, qual é a tendência desse padrão ser repetido de forma positiva lá na frente? É enorme. Desse filho fazer com os filhos dele, dessa filha fazer da mesma forma com a família dela, porque ela aprendeu. Essa é uma repetição de padrão saudável. Tá? Essa é uma repetição de padrão saudável. Agora, se dentro da nossa casa, com os nossos filhos, crentes, só tem gritos, só tem palavrão, só tem coisas que desorganizam eles, qual que é a tendência, irmãos? Além deles fazerem isso, eles não querem nem igreja. Porque vão falar o quê? Que dentro da minha casa eu não tenho nada que eu possa aproveitar em relação à igreja.
ponto de vista psicológico em relação a isso, entrando aqui na violência como uma ruptura do sistema, né? Nós vamos falar um pouquinho, é um tema um tanto delicado, mas cabe muito aqui dentro da abordagem geral aqui, que é a violência doméstica. Acredito que o pastor Sérgio recebe, talvez, vez ou outra, alguma queixa em relação a isso. E a violência doméstica, mas não se refere só à violência física, tá? A violência verbal é a que mais judia. E não é só sempre do homem para a mulher. Existe essa troca aí também. Porque às vezes se fala muito da violência em relação diretamente do homem para a esposa. Mas nós temos também essa inversão ali, né? Muitas mulheres também fazem essa violência verbal, e às vezes dentro da igreja. Então, isso também traz muitos prejuízos. E qual seria o contexto todo que pode estimular esse tipo de violência? A doméstica, geralmente o acúmulo de tensões, questões financeiras, rotina de trabalho, não justificando, tá, irmã? Está sempre brigando todo mundo, porque senão você está estressado, não. Mas, infelizmente, colabora muito. Então, é o momento de nós entendermos o quê? Que as nossas emoções influenciam o nosso comportamento. Então, meu papel enquanto psicólogo, eu não posso fugir desse padrão, dessa orientação em relação às emoções. Percebeu que está estressado demais? Conte 50 caminhinhos, dá uma volta antes de repetir ou de falar alguma coisa em casa. Tá? Essa repetição, principalmente para quem tem crianças em casa, verbal, isso leva eles a normalizar esse tipo de situação. Você já deve ter ouvido falar ou visto de crianças que na escola bate, morde, fala palavrão, xinga, e aí a professora um dia foi perguntar para esse caso de violência. A criança respondeu, mas meu pai faz assim em casa. Normalizou, para ele é desse jeito que se trata. É desse jeito que se trata. Então, quando nós conseguimos olhar para pequenos detalhes do dia a dia, nós conseguimos moldar tanto o nosso comportamento, quanto o comportamento das pessoas que convivem. O que é uma família? É um sistema. É um sistema. Quando nós falamos de sistema dentro da abordagem do trabalho, que é a sistêmica, nós entendemos o quê? Aquele indivíduozinho pequenininho que está ali, ele vai ser moldado dentro de um limite. Uma analogia que eu gosto de usar, que não adianta nada quando uma criança ou um adolescente vai para a terapia, que a gente chama de peixinho. Se eu, de uma forma sistêmica, não ajudar essa família a organizar melhor esse aquário. Aí eu organizo essa criança, ajudo essa criança a se organizar, melhorar as emoções, entender como ela funciona, e ele volta para dentro daquele aquário que está poluído. O que vai acontecer com esse peixinho? Vai sujar de novo. Porque o sistema dele não foi drenado, não foi auxiliado, não teve uma limpeza. Então, a importância de nós termos o sistema familiar saudável. É sempre possível? Não, não é sempre. A gente faz o que pode. Concorda? E eu me incluo nisso e não preciso também. Existe aquilo que é real, que é ideal, e aquilo que a gente idealiza. Não, você queria ter aquela família, que aparece no Instagram. Só para mim devagarinho, tá bom? Muita coisa que a gente posta e que nós vemos também, por isso que a gente precisa ser o mais realista possível. Tá? Entendemos que nós somos referência. Às vezes a pessoa sofre porque ele olha algumas coisas na rede social e ele vê que ele não consegue não reagir. Então isso também prejudica a saúde mental de outras pessoas. E nós precisamos ser responsáveis em relação a isso. Mas no contexto familiar, a nossa necessidade de termos um sistema saudável, não só para quem está chegando, mas para as próximas gerações. Tá? Se você não teve uma casa, um lar saudável, faça você esse sistema seu ser saudável, essa família sua ser saudável. Estresse, reatividade, nesse monte de obra que tem que Cuiabá, mas quem é que não fica estressado com o trânsito? Mas a gente não pode, você fica estressado com o trânsito? Mas a gente não vai descer do carro e ficar bravo, mas o que acontece se você está estressado e chega em casa?
Se você não organiza, respira, fala, isso aqui não tem nada a ver com o que está acontecendo. É uma questão minha. Então, o estresse, a reatividade, a ausência de suporte emocional, aliado com a pressão das responsabilidades do dia a dia, gera um estado de alerta contínuo em cada indivíduo. E às vezes tem atitudes com ele mesmo, com os de casa, porque não está bem emocionalmente com eles. Eu vou focar bastante na questão emocional, porque eu acho que o momento é propício para isso. Aproveitando a oportunidade, eu não poderia deixar de falar do que é importante nesse contexto da psicologia para o trabalho. A transmissão de geração de comportamento, eu contei, repetição de padrão. Eu quero abordar um pouquinho aqui, irmão, sobre a modelagem de comportamento, lá dentro do contexto familiar. Alguém já deve ter ouvido assim: eu nasci assim, meu pai era assim, sistemático, eu vou crescer assim, e eu vou morrer desse jeito. Alguém já ouviu isso? A irmã está ali na minha, balançando a cabeça, provavelmente está louca. E isso nada mais é de querer normalizar um comportamento inadequado. Hoje em dia, muita coisa também, o pastor Sérgio, as pessoas tudo transformam em transtorno. Porque a pessoa é bipolar, por isso ela faz isso. Normalizando uma atitude que ela pode melhorar. Se ela tem um transtorno, seja lá qual for, porque graças a Deus a ciência tem proporcionado muito isso, principalmente nos últimos tempos. Nós temos conseguido atingir acompanhamentos de sucesso por conta da ciência. Um paciente que tem um transtorno mesmo, que ele conseguir fazer educação, ele conseguir fazer terapia, inclusive pacientes bipolares. E ter uma vida saudável no meio de todo mundo, da comunidade cristã, com a família. Mas por quê? Ele fez mas não pode normalizar o comportamento inadequado só por causa disso. Então, a modelagem de comportamento no contexto familiar é importante ser observada, porque senão a repetição fica negativa. Repete, acha que está tudo certo, vai para a igreja, briga com os irmãos tudo, e está achando que está agindo certo. Nesse processo, interromper o ciclo e construir padrões mais saudáveis de relacionamento vai fazer uma diferença muito grande. Então, quando você passa a entender por que você se comporta dessa forma e tenta melhorar isso, seja lá qual for, gente. A internet hoje tem várias coisas que dá para você praticar. Apenas uma leve atividade física, talvez uma caminhada, melhorar seu sono, melhorar sua alimentação, tudo isso já proporciona. Você desacelera o estresse, desacelera a ansiedade, e isso já faz com que você tenha as suas emoções, a caixinha das suas emoções mais organizada. Aí você vai ficar menos reativo, menos implicante, menos chato, menos chata. Né? Nós mulheres temos um padrão de funcionamento diferente, mas as irmãs que têm hábito de ler, de frequentar médico, né, porque nós temos um padrão ali dentro da fase hormonal que realmente dá uma desregulada. Então, quando a esposa não estiver em casa meio irritada, meio brava, oferece um chocolate, um potinho de sorvete, né, irmãs? Vai dar tudo certo. Porque tudo isso, com a pressão do dia a dia, para nós que temos a questão hormonal, vai potencializar muito mais. Né? O excesso, a falta de testosterona pode gerar na mulher sintomas de depressão. Então, quando nós temos isso mais alinhado, faz com que nós tenhamos as emoções mais organizadas, melhor para o parceiro, melhor para a nossa casa, melhor no contexto da família. Em Efésios capítulo 4, versículo 32 diz: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Em Colossenses capítulo 13, versículo 13 diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofendeu. Só que para tudo isso, nós colocarmos em prática, nós precisamos realmente
é dizer o quê? Que no mundo nós teremos aflições. Mas, enquanto nós vivermos aqui, também é nossa responsabilidade viver de forma saudável. E nós estaremos honrando o Criador quando nós conseguimos cuidar não só da parte física, da nossa parte emocional. Porque o nosso emocional influencia em um contexto todo. Aonde você trabalha, você é observado, aonde você convive em um condomínio, você é observado, ou você é aquele crente que as pessoas olham e falam, misericórdia, aquele irmão lá na igreja do pastor Sérgio. Sangue de Jesus tem poder. Aquele irmão fala alto, aquele irmão briga com todo mundo. Nós precisamos realmente tentar refletir isso nas nossas vidas através do nosso comportamento, que é moldado por quem? Não é a história de eu nasci assim, eu vou crescer assim, não. Vou morrer assim, não. Nós somos responsáveis pela mudança de comportamento. Dentro da psicologia tem uma tríade, que a gente vai explicar de forma mais simplista: pensamento, emoção e comportamento. Então, tudo que eu penso, eu vou sentir. E, por consequência, eu vou me comportar. Preste atenção, se você acorda um dia, vê o dia e pensa, nossa, esse dia hoje vai ser, emocionalmente falando, você parece que já absorve aquele pensamento aí, e automaticamente o seu comportamento é qual? É mais inadequado. Você quer ficar mais em casa, não tem vontade de sair, não quer. Mas quando você pensa, eu não estou me sentindo bem, mas eu posso fazer diferente, as coisas não valem nada. Tá? Na terapia a gente trabalha muito isso, pensamento molda a emoção, que molda o comportamento. Quando você alinha a forma de você pensar, automaticamente, lá embaixo, por consequência, o comportamento já vai ser mais adequado. A questão da violência doméstica, vamos passar o tópico, né? Já de olho no nosso também. Seria interessante abordar mais essa questão, como você tratar no seu igreja. Poderia falar alguma coisa assim também. Já estou perguntando do aluno, né? Agora tem espaço para pergunta, eu vou dar um 10 minutos para pergunta, né? Mas eu posso abordar. A questão, às vezes, é até normatizada ou até escondida. Sim. Poderia dar uma. Irmãos, é um assunto muito delicado. Falar isso no culto de uma igreja com o pastor sentado aqui não dá. Não é pastor certo. Mas eu sei que ele tem esse pensamento também. Que seria o quê? Infelizmente, a violência doméstica, ela tem alcançado os lares cristãos. E não é pouco, não. Posso contar só uma historinha que aconteceu? Uma vez no nosso estado, e foi separar uma pessoa para diálogo. Alguns locais exigem, no Londres, por exemplo, a esposa preenche uma carta, um formulário, e o esposo preenche outro, para saber, né? Só que ninguém sabe do outro. Aí vai conciliar as informações desse bairro. Nós visitando um candidato a diácono, presbítero, não lembro exatamente agora, e nós brincando, sempre fui brincar e isso estava comigo também. Eu falei, irmão, agora Senhor, tudo bem? Como é que está sua esposa? Está bem? Ele não bate mais, não liga mais com a senhora, não? Ela falou assim, não, até que essa semana não me bateu, não me pulou, não foi separado, né? Ela aguentou tudo isso o tempo todo. Existe a violência também sexual. É uma coisa, né? Bem, isso eu não vou no lugar, não, tá? Um dia desse, uma irmã, era coisa de velho já, tem alguns anos já. Uma irmã estava se tocando junto com os irmãos do alojamento, e a marca de cinto, uma marca de toda machucada na virilha, toda ferida. Não, mas se tiver ouvida aí. Aí a irmã ficou assustada com aquilo e perguntou: o que é isso, irmã? Era uma cena, pensando que fosse um problema, uma coisa. E a irmã contou o que acontecia. O marido, ao ter o ato com ela, só a princípio tiveram machucado a irmã, porque ela não podia falar nada. Se falasse, ela agredia verbalmente demais. Isso é violência. Às vezes a gente fala de violência meio genérica, porque as irmãs não têm noção que são violentadas constantemente na igreja. Isso é violência também. Então tem vários níveis de violência. Claro que estava até conversando com a Eliseu no caminho, isso aqui é assunto para 3 dias pelo menos. Cada dia está falando de pé, para conversar mesmo com a igreja, dar espaço para falar, é um assunto necessário. É só isso que eu queria falar.
Irmãs, é muito comum ali no consultório, sabe? Eu falo com muita humildade diante do Senhor Jesus mesmo. Eu tenho recebido muitos casos nesse contexto de igreja. E às vezes a vontade da gente, inclusive a nossa obrigação enquanto profissional, vou falar em questão de criança. Se eu recebo uma criança maltratada, negligenciada, o Estatuto ECA me obriga, enquanto profissional, a fazer uma denúncia. Tá? De forma anônima. De forma anônima. Porém, eu já recebi casos de vontade de denunciar pela própria conta da minha irmã, de vontade de pegar o telefone e fazer uma denúncia. Só ir lá. Porque assim é uma judiação. E de igreja, irmãos. De igreja. E às vezes a violência verbal é a que mais judia. Tá? Então, o que a gente orienta lá no meu contexto de trabalho, já que nós estamos falando disso aqui, o primeiro passo para nós que estamos na igreja. Quem é o anjo da igreja aqui? Eu acredito que dependendo, ele vai se bobear, vai até muito para ter denúncia. Por quê? Nós precisamos deixar de ser omissos dentro da igreja. Não tem como se defender. Sim. Aí a pessoa tem que ter consciência da responsabilidade com ela. Não pode. E quando eu falo para o caso chegar até o pastor, que é a autoridade da igreja, por quê? Estou falando que o pastor vai te incentivar, ele vai trabalhar com você, te conscientizar, porque quem tem que fazer essa denúncia ou algo nesse sentido não é o pastor mesmo, exceto se for uma criança em situação vulnerável, sofrendo abuso, né? Tem um caso de padrasto com criança que eu conheci recentemente e que a mãe parecia que sabia, mas acabou pegando uma repulsa da menina. Resumindo, a psicóloga teve que denunciar, e não fui eu. Mas se fosse minha paciente, eu faria com horror. Primeiro, porque se eu não fizer isso chegar no nosso CFP, no nosso CRP, quem vai responder por isso? É igual pacientes que a gente atende com mediação suicida. Eu preciso perguntar. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou ser chamada. Como assim? Você sabia que comunicou a família? Então a gente sempre estende uma rede de apoio. E isso no caso também. Se a mãe está sendo conivente com a situação com a criança e não faz nada, eu preciso acionar uma avó, acionar alguém da família para que esse caso se amplie e tenha pelo menos uma solução, porque a gente sabe que a justiça, infelizmente, é muito falha. Mas no caso, voltando para a questão da violência doméstica, às vezes, irmãos, o espancamento também de criança, o espancamento de adolescente, às vezes, porque foi na esquina. A gente sabe que adolescente, né, tem a fase. Dentro da psicologia, nós explicamos a adolescência como a fase mais linda do desenvolvimento. Nós já fomos adolescentes, a gente sabe que é um turbilhão de emoções, é um turbilhão de sensações. Você não é criança, você não é adulto, mas você quer fazer coisa de adulto, o que pode fazer? Se você fizer alguma coisa, seu pai e sua mãe ainda respondem por você. Eu uso muito isso com os adolescentes na clínica. Não pode, não é adequado, porque seu pai vai preso, assim, é ridículo, não. Mas eles querem fazer coisa de adulto. E, infelizmente, às vezes a gente se esquece um pouco dessa fase do momento que nós tivemos. Duvido se ninguém aqui passou por essa fase complexa. Nas meninas, ainda mais. Porque tem o período menstrual, é quando chega, né, a primeira menarca, tá? Então, tudo isso dificulta o relacionamento com os filhos. A partir dos 11 anos, dos nossos filhos, nós conhecemos uma outra pessoa, tá? A gente fala assim, mas nossa, não era desse jeito, quando era mais novo. Então, dentro do desenvolvimento, somos nós pais que precisamos buscar conhecimento para nos adequarmos para essa criança. Então, voltando a mim sobre a violência, o espancamento também, da mãe ser conivente, achar que aquela surra que a filha ou o filho levou é porque está sendo educado. Existem outras formas de verdade. Eu não estou aqui para questionar a forma que ninguém educa, mas existem outras formas de se educar sem espancar.
Vou espancar o quê? Deixar uma criança roxa. Um cachorro você na frente de alguém. O que acontece com você? Porque nós queremos bater nos nossos filhos em casa. Exercer a nossa autoridade. Nós precisamos ter muito cuidado. Tá? Educar não está pautado na punição física. Educar tem mais a ver com a referência, o exemplo que você dá dentro da sua casa. E às vezes uma criança, ela entende que chamar a atenção, muitas vezes, da mãe ou do pai, é fazer coisas inadequadas. Porque é só assim que a sua ela consegue ter a atenção do pai e da mãe. Nem que seja apanhando. Infelizmente, comunicam as pessoas. Porque a forma que você comunica, você pode colocar essa pessoa numa condição emocionalmente muito fragilizada. Pode acrescentar. Você acha que eu vou? Eu disse, liga no 190. Por isso. Mas é crente, mas é saiu fora do valor de igreja. Aí depois eu vou resolver a comunhão deles. Mas não ligaram, mas não queria que ligasse. Porque existe coisa que não adianta a gente querer tapar o sol da coisa. É igual em situações emocionais. Se chega até aqui onde ele consiga, chegar alguém está pronto a matar o outro, eu não posso esconder isso. Porque está colocando a vida da pessoa para ter isso. E o senhor, de forma indireta, se torna eu tenho que aconselhar a pessoa a ir da parte, ou sei lá, eu não posso, eu não vou lá da parte, mas eu não posso deixar o carro matar o outro, eu sabendo que ele está matando. Tem coisas que tem que resolver. E assim, o que é da responsabilidade, né? A comunicação, eu fico muito feliz de ver que temas assim estão podendo ser abordados de uma forma mais realista daqui, né? Até temas sobre emoção, que a gente já ouviu, que eu já ouvi, né? Que depressão é falta de Deus, que depressão não é isso, que é, não, depressão é uma discussão do nosso organismo. Agora, que o inimigo se aproveita de uma fragilidade emocional nossa, isso é fato real oficial, né? Os tripés que direcionam a nossa vida, emocional, espiritual e física. Se nós estamos, emocionalmente fragilizados, você tem vontade de ir à igreja às vezes? Está mais acuado, você quer ficar em casa. Às vezes acontece alguma situação que você não consegue entender por que eu vou na igreja. E aí é onde mora o perigo. Mas, de uma forma geral, atribuir a depressão à falta de fé, porque vou pegar vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Às vezes a gente fala, comenta com alguém, nossa, eu estou com uma enxaqueca, alguma coisa, não é um médico especialista nisso. Mas olha, minha mãe foi lá, foi ótimo. Nossa, eu estou com uma dor na coluna, olha, tem um ortopedista excelente. Mas várias vezes isso melhorou. Eu sei que aqui não tem, né, pessoal? Graças a Deus. Mas várias vezes alguém comentou, oh, mamãe, você é tão triste, hoje uma angústia psicológica. Eu falo, mas eu não vou superar a consagração. E aí, às vezes, a pessoa não comenta porque ela foi invalidada. Estar triste, angustiado, isso faz parte da nossa condição humana. Né? E a igreja precisa ser o nosso refúgio. Precisa ser aquele ambiente onde você vai falar com alguém e ser acolhido e não apontado e julgado. Então, o contexto emocional ele precisa estar alinhado com a parte espiritual. Mas falar que questões físicas estão relacionadas diretamente com a falta de fé, chega a doer meus ouvidos, mas eu já ouvi. Nós mulheres, as mulheres mesmo, quando tem baixa de testosterona, de progesterona, quando chega alguém ali com uma queixa nesse sentido, principalmente mulher, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo faz que a irmã não faz um check-up para avaliar como é que são as taxas hormonais? Vamos eliminar todas as possibilidades. Eliminou, tá tudo bem, vitamina B12, D, tá tudo ok? Então, realmente, nós temos um contexto emocional. Por quê? Senão fica tudo misturado. Tá? Então, a gente não pode realmente colocar isso tudo numa caixinha e falar que é falta de Deus. Na verdade, quem fala isso, quem está com falta de Deus, é quem está falando isso. Concorda, irmãos? Nós precisamos ter empatia, um olhar de amor, um olhar que Cristo tem para a igreja.
desenvolver essa habilidade de olhar para o irmão com empatia e cuidado. Percebeu que o irmão está mais triste, está faltando uma igreja, mande uma mensagem carinhosa, não para saber da fofoca ou saber o que está acontecendo, tá? É para saber realmente o que está acontecendo e se você pode colaborar com esse irmão. Às vezes é uma irmã que está passando por uma situação de violência, né, pastor? E não tem como falar. Às vezes é uma irmã que está roxa, está machucada e não fica lá meses ou semanas sem vir na igreja para esperar passar. Porque talvez o abençoado tenha um cargo na igreja e ninguém pode se escandalizar. Quer escândalo maior do que a alma dessa irmã, do que esse sentimento que essa irmã tem? Não tem nada maior do que isso. De uma mulher se sentir impotente diante de uma situação e não poder fazer nada. O segundo tripé que eu quero trazer é o planejamento familiar. Eu queria que o Maurício colaborasse nesse aqui, porque nós alinhamos uma coisa ali. O segundo lá, planejamento familiar. Vou dar uma pequena contribuição, tá? Essa questão do planejamento. Eu vou pagar eles depois, tá, irmãos? Por essa colaboração também. O planejamento é importantíssimo. Já que acabou a questão do que gera violência, não é por acaso. Às vezes a falta de planejamento gera estresse, desgaste na relação. E onde vai culminar em violência, em rupturas, em problemas que são contrários ao princípio da fé cristã, até mesmo do bom convívio social. Planejar é uma das coisas que às vezes nós não fazemos muito bem. Nós brasileiros não planejamos. Não planejamos a nossa família, não planejamos o futuro, não planejamos quando vamos comprar uma casa, não planejamos viagem, via de regra, é assim que funciona. No caso, vamos nos casar, tem que ter planejamento. O terceiro tópico, o terceiro tripé que ela vai falar para fechar, vai ser justamente sobre também voltado para essa questão do planejar, né, que é a questão muito importante, que é o planejamento financeiro. Está dentro do planejamento familiar. Mas a questão aqui, pegando bastante coisa que colocou aqui, o que gera instabilidade, sobrecarga, tensão contínua, falta de planejamento na família. Você casou? Eu casei, Deus vai abençoar. Você ganha um salário, ou 2 salários, que seja, né? Tem que viver de acordo com aquele salário. E às vezes. É uma sequência de estudo que eu estou fazendo e esse aí vai falar bastante. De Deus então, tá vendo? É muito importante. E às vezes a pessoa não se planeja, vê naquele canto, uma rua, dá paixão e não faz uma programação. Gente, não tem coisa para desgastar uma relação do que faltar coisas em casa. A ausência financeira. A mulher fica estressada, mas hoje com a internet, as pessoas veem muitas coisas, atualizando para funcionar. Você vê coisas que estão além da sua vida. Você não via, né? Você está vendo ali, você não consegue alcançar. Isso vai gerando frustração, isso gera descontentamento na relação. Muitos maridos cruzam o braço, não do jeito que Deus quiser, tá bom. Não pensa em melhorar, não pensa em crescer. E às vezes a mulher tem que desdobrar, trabalhando para ajudar, trabalhando para se comprar alguma coisa dentro de casa. Às vezes não é reconhecida, tá? Justamente. Isso não cabe dele ajudar, não posso ajudar, sim. Mas às vezes ela faz isso porque o marido não se importa. Mas não planejaram antes, não planejaram a questão de filhos, não planejaram a questão de orçamento, não planejaram onde vão morar. Casaram porque queriam casar, casaram porque às vezes queriam um cargo na igreja, principalmente isso. Para sair de casa. Também. Eu vivi num contexto familiar inadequado, com muitos jovens. Vou casar porque crente não pode namorar muito, eu concordo. Você não casou já em casa, não. Você vai ser com 18 anos. Então veja bem, há muitas meninas que casam conseguem debaixo do jugo do pai, muito rígido. Tem uma coisa que nós, obreiros, aí uma pessoa para nós obreiros, pastor, que é importante. Nós trocamos muitas vezes a igreja, nossa família, pela igreja. Isso é o maior erro que nós fazemos. Há muitos filhos desviados, frustrados, porque nós trocamos a prioridade. A prioridade nossa é Deus acima de tudo. Tá? O cuidado com você, para você cuidar da família, se nós não temos como cuidar. Vem a família, a igreja vem em último lugar. Família e trabalho. Vem antes da igreja. A igreja é o último lugar. A igreja não está em primeiro lugar. Nós que entendemos, estar na igreja não significa estar com Deus. Então Deus vem em primeiro lugar em tudo. E você pode estar em Deus estando no trabalho. A família vem depois. É a coisa mais importante que
que é o único bem que vamos levar. Então, o planejamento familiar é importante. Nós casamos, às vezes, sem as pessoas fazerem um curso de noivado, sem se preparar. Aí vem as frustrações. Quando vem as frustrações, vai gerar descontentamento, discórdia, briga, e vai gerar um monte de coisas negativas que pode culminar até na separação e no divórcio. Isso gera também violência, marido frustrado que não consegue atender a expectativa da mulher, que não houve planejamento. Aí vem a questão do filho que vem essa hora, que não foi planejado também. Deus mandar para Deus, come 2, come 3, não é bem assim. Se na época, na roça, no sítio era assim, porque eu precisava de ir para trabalhar, é diferente. Mas na cidade não é bem assim. Onde come 2, come 3, come 4. Não é só comida, arroz e feijão. Existe uma estrutura em volta da criação de filhos. Então tudo, inclusive uma lição antiga, década de 90, escola dominical, falando sobre família, falava do planejamento já. Ensinava sobre planejamento, sobre economia doméstica, sobre uma série de coisas que é necessário. É claro que nós estamos abordando aqui meio genérico do que era trazendo o assunto, e até perguntava a pauta, como eu falei, seria assunto para três encontros aqui, cada um tem um pé diferente, para estar trabalhando e falando isso. Então é preciso orientar, ter um planejamento. O que você quer fazer o ano que vem? Ah, gente, Deus quiser, não é bem assim. Eu planejo, claro que eu vou buscar Deus direção, mas tem que haver um planejamento. Se nós não planejarmos, vai de qualquer jeito. Quem sai na estrada para viajar, quem não sabe para onde vai só andar na estrada. Você tem que ter um destino, tem que saber. Para ir para o céu, não fazer planejamento? Não é planejamento. Seguir a santificação, seguir a paz, obedecer, é um planejamento que fazer para chegar no céu. É um planejamento disso aí. Nós vamos viver uma vida piedosa, fazendo pecado. A família precisa ser planejada, precisa ser estruturada. Eu vejo quantas dificuldades eu já passei lá em casa, nós já passamos, por falta de planejar lá atrás, por falta de organizar melhor. Então é preciso isso. Nós não tivemos discussões em algumas áreas. Hoje nós temos muitas pessoas formadas na igreja que têm condições de ajudar, e até pessoas não formadas que têm experiência de vida para ajudar também nesse aspecto. Então, nessa questão que ela está abordando aqui, a questão do planejamento, vai ajudar até o equilíbrio de recolhimento. Inclusive, ela colocou como planejamento ético do cuidado. Planejar está ligado também a cuidar da família, que é a responsabilidade primária do homem, não é da mulher. A mulher pode sim trabalhar, deve, mas é a prioridade do homem, é a responsabilidade do homem. Ele tem que ser o provedor, ele tem que estar assim. A mulher pode ajudar, pode auxiliar, mas a mulher não foi feita para poder cuidar de uma casa, não foi planejada para isso. Até as coisas de Deus são planejadas. Deus planejou o mundo, Deus planejou o plano da salvação, tudo há planejamento. Não podemos descuidar desse aspecto. Sim, desculpa. Sim, tudo planejado. Então, a estrutura, até um toque que ela colocou aqui, ó. O planejamento envolve decisões conscientes sobre a estrutura da família, incluindo a quantidade de filhos. Quantos filhos vamos ter? Estou pensando que tem 3 filhos, a gente pode programar tudo. Não é do jeito que vem. A hora que vê o valor da escola e tudo, a gente quer casar um pouco, né? Deus é quem sabe. Deus é quem sabe. Deus não faz filho, não, quem faz é você. Deus só fez Adão e Eva, o resto é pra gente. Só que ele deu Adão e Eva. Então, nós que temos que planejar, nós que temos que organizar. Antigamente tinha um problema. Para tomar anticoncepcional ou um método contraceptivo, tinha que ter autorização do pastor e tinha que ter autorização médica. A falta de informação levou a exageros, né? Isso gerou um monte de filho da igreja, uma renda de filho. Mas todos foram cuidados, amém. Graças a Deus vocês foram cuidados. Mas você poderia ter tido uma vida melhor, seus filhos têm menos traumas. Eu ouço história de muitos filhos de pastores, de filhos de pastores, e de esposos também, e de maridos também. O quanto sofrem por uma falta de planejamento, uma falta de estrutura que não foi ensinado na igreja. Já que nós estamos cuidando da família, uma coisa você precisa entender. Existe família sem igreja, mas não tem como subsistir uma igreja sem família. Então a família vem em primeiro lugar. E isso é importante planejar e organizar para isso. Esse evento aqui foi planejado há quanto tempo? Nós temos ali um coordenador que está agora responsável pela extensão. Foi planejado, há muito tempo planejado, foi organizado para que funcionasse. O que não funcionou bem vai ser organizado, melhorado, vai funcionar melhor depois, no próximo evento. Então tudo que nós vamos fazer tem que ter planejamento. Vamos estudar? Tem que planejar. A mulher quer estudar, o homem quer, às vezes os dois não tem vontade, embora isso não pode seguir, né? Mas então planeja, como vai estudar primeiro, quem vai ajudar o outro a estudar?
Como vamos fazer? Os filhos vêm antes ou depois da faculdade? Se você não tem uma profissão formada antes, não tem uma profissão antes, não tem uma formação antes de casar, e quer estudar depois de casado, como vai ser? E se tiver filho, como fica? Quem fica com os filhos? Avós não são responsáveis para cuidar de filhos. Embora eu queria ter uns netinhos para estar brincando com eles, né? Mas, ok, vou parar de falar, pode ficar mais rápido. Não é que filho atrapalha, mas se imagina num período acadêmico, né? A irmãzinha grávida, eu falo pela minha sobrinha, estava lá de 8 meses fazendo prova da OAB, com bem inchado e tudo, aí ela falava, ai tia, eu podia ter deixado, mas o desejo veio de ter, ela já tinha lá 3, 4 anos de casado, mas tem gente que às vezes no período acadêmico, engravida, passa, às vezes não consegue nem concluir a faculdade, então não é que filho atrapalha, mas o planejamento, talvez se conseguir esperar terminar a faculdade, você vai poder se dedicar de forma integral para essa legislação. De não ter que ficar passando perrengue na faculdade, sentada, com as costas, com barrigão, todo no sentido geral. Né? E fala que eu sei o que você quer falar. Só para complementar aí, uma coisa interessante, a questão dos filhos, né? A Bíblia fala no Salmo 27 que os filhos são flechas. Flecha é para quê? É para ficar enojado. Flecha é para lançar, para acertar o alvo. E o filho só vai acertar o alvo se nós ajudarmos ele, planejarmos uma boa educação, etc. Ensinar Cristo, através de exemplo também, como a Elisângela falou, etc. E uma coisa interessante é que nós, pais, todos nós carregamos frustrações. Se eu perguntar a cada um de vocês no particular, você vai ter suas frustrações, você não vai falar de tudo, você tem. Frustrações com o ministério, frustrações com a vida, frustrações com profissão. E às vezes queremos projetar em nossos filhos nossos sonhos. Eu não posso fazer isso. No planejamento do filho, na educação do filho, eu tenho que ajudar a escolher o que é melhor para ele, mas dentro das condições e aptidões dele. Eu não posso querer que meu filho seja advogado, ele não quer. Também não posso deixar ele também escolher uma coisa que não vai dar nada na vida. Eu tenho que orientá-lo o que é melhor, encaminhá-lo o que é melhor. Eu não posso querer que ele seja o que eu não fui, né? Querer realizar nele. É uma das coisas que nós, às vezes, pais fazemos. E Deus tem projetos na vida de cada um de nós, com certeza, eu creio nisso. E creio também que Deus pode ter um projeto maravilhoso na vida do seu filho para ser um obreiro, mas isso não impede ele de estudar. Isso não impede ele de trabalhar. Inclusive, o Timóteo Quebra tem um livro interessante, Fé e Trabalho, que ele fala de glorificar e honrar a Deus e falar a obra de Deus, ele faz no trabalho também. O pessoal está na igreja, não. Lá no trabalho, na sua profissão, você honra a Deus, ser um bom profissional, ético, comprometido com o reino, os valores do reino, e etc. Através da sua vida, sendo um profissional íntegro, executando trabalhos, tratando as pessoas bem, não arrumando confusão com o coleguinha. Justamente, só para fechar então a minha participação, que você me permitiu, eu quero receber por isso, receber o cachê. Está muito bom, mas eu participo. O planejamento está incluso a esta do cuidado. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, da família. Então, planejando, você está cuidando, você está organizando, você está projetando. Não é ganhar muito de vida. Por isso, pessoas que ganham muito bem não têm nada. Por isso, pessoas que ganham mesmo têm algumas coisas. Inclusive, isso aí está dando um planejamento financeiro, uma outra área. Marcos Guimarães é mestre nessa área, planejamento financeiro. É importante, irmãos, planejar até as finanças. Não é o que ganha muito que faz diferença, claro que ajuda. Mas é o quanto você guarda que vai fazer diferença. Quando eu fui gerente da casa, tem seu Mário, eu falava sempre. Não é o quanto você ganha que faz diferença, é o quanto você guarda. E do pouquinho que você ganha, você pode guardar um pouquinho. Sempre ter uma economia. Isso é planejamento. É isso que eu falei. Aquele pessoa ganha X e gasta mais dele. Vai ter sempre um filho. Justamente. Então, vou ter que ver o devorador que não existe na Bíblia, né? Cria um devorador aí para ter uma visão como não existe na Bíblia. Mas deixa eu finalizar. Finaliza então, aí continua já falar da financeira agora. Vamos finalizar. Em Provérbios capítulo 22, 16 diz assim: ensine a criança no caminho que se deve andar. O mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, ter um filho é planejar e saber da nossa responsabilidade de conduzir o céu. Não é fazer de qualquer jeito. Não é só ter um filho. É realmente planejar até a forma que você conduz. E sentir se você está emocionalmente também preparado para ter um filho. Porque a condição humana, física e psíquica dessa criança depende exclusivamente dos pais. A oração, pastor, responsabilidade e oração. É um planejamento familiar consciente também
porque se relaciona com a compreensão que cada decisão dentro do lar possui impacto no seu bem-estar. Quer acrescentar? Eu vou entrar aqui, irmãos, no último tripé, que é a gestão financeira. Só essa questão de planejar, combinar. Quando eu me casei, eu vim de uma família bagunçada mesmo, no sentido de família, que não era exemplo. Mas eu me converti. Quando eu casei, eu tinha 23 anos de idade. Elaine está ali, ela casou anos com a senhora. Ela casou, acho que 17 anos. 16 para 17 anos. E agora? Ela está. Nós também. E poder contribuir com a casa também. Às vezes presentear um marido, né? Pastor? Isso é saudável, irmãos. Isso é saudável. Tá? Isso é saudável. Mas infelizmente nós temos também essa questão das famílias, das esposas, às vezes não serem liberadas para estudar. Porque vai ver muita gente, porque vai ter mais influência. O senhor falando que ela estudou na UFMT? Imagina. Estudou lá e deu aula lá por 2 anos. Era o pastor Sérgio, cara deles. Professor 2 anos aqui. Muito bom, é isso mesmo. O último tripé, que é a gestão financeira, a desorganização financeira é reconhecidamente um dos principais fatores de tensão, como o Valdeci já trouxe ali dentro do planejamento, né? Emocional, conflitos conjugais, instabilidade familiar. A organização do planejamento e alinhamento da administração financeira traz uma segurança até para os filhos. Tá? Quantas vezes a gente atende ali, tia, eu não posso. Eu tenho um paciente, irmãos, de 25 anos, ele é TEA. Eu acho muito engraçadinho, porque toda sessão eu preciso ajudar ele a entender que está tudo bem ele falar no consultório. A minha família está passando por uma situação difícil e toda vez que eu venho aqui eu sei que a minha mãe tem que te pagar. Minha mãe faz o maior amor do mundo, porque eu tenho um alinhamento diferente com ela. Nós fizemos uma combinação lá e todas as vezes. Por quê? Aí eu falei, por que você fala isso? Porque toda semana em casa está falando esse dinheiro na máquina que eu tenho que pagar isso. Então, assim, o que os filhos ouvem também gera insegurança neles. Gera insegurança. Fica todo mundo, o pai está tenso, a mãe está tensa, os filhos tensos por essa comunicação desorganizada que tem dentro da casa. Ah, não pode comer isso, porque não pode, não organiza, mas não fique, né? Não colocar isso em prática, a comunicação ali truncada, porque os filhos vão também ser atingidos por isso. Uma das coisas que eu percebo também, quando nós falamos da parte financeira, e o pastor falou sobre os gastos, e o Valdeci também acrescentou, no sentido das pessoas usarem o cartão sem ter financeiramente uma entrada para isso. E aí fala assim, mas o fulano lá da rua nem é crente e é tão abençoado, mas os ricos são muito organizados financeiramente. Vocês concordam? Às vezes são pessoas íntegras, pessoas honestas, que não passam a perna em ninguém e que têm um planejamento financeiro elevado. Sabe? Invejável. Porque consegue, tem planilha para tudo, entra, sai. E as nossas crentes não temos essa organização. Então, nem sempre não, nem sei se eu posso usar essa palavra, mas vou dizer, em relação ao devorador. Às vezes é falta de planejamento mesmo. A maioria das vezes é falta de planejamento. Então, quando conseguimos alinhar, faça planilhas. Esse aqui é muito da planilha. Teve uma época que a minha criança era pequena e foi assim que ele saiu do Móveis Desenho para ir no ministério. E nós trouxemos quanto que era aqueles doces? Ele pegava uns doces de Minas para vender lá em Tacaracacéu. E eu colocava no carrinho, o João Vitor tinha uns 6 meses, eu colocava no carrinho e a gente andava lá pela cidade. Nossa, Tacaracacéu era conhecido muita gente, eu vendia. E ele tinha uma planilha, que ele tem até hoje contato com o pessoal da fazenda lá dos doces. E ele tinha tudo. Se saísse uma bala de dentro de casa com dinheiro dos doces, tinha anotado lá. Eu sou mais desorganizada para isso, mas ele, nesse sentido das planilhas, e a gente conseguimos fazer muita coisa nessa época. Porque eu, com as crianças pequenas, não conseguia trabalhar e não me arrependo nem um pouquinho que eu consegui ficar com eles um tempo. Foi um privilégio que eu tive, mas com uma certa dificuldade, mas era necessário. Não tinha rede de apoio lá, não tinha família, então eu escolhi passar esse momento com eles. E nós nos virávamos, né?
Mas as planilhas ajudam muito, irmãos. E são coisas simples que dá para fazer para poder ter uma organização financeira. Como já foi falado, não é o que você ganha, é a forma que você organiza isso. Ou um pouco, organiza lazer, água, energia, separa. Realmente precisa ter, às vezes, até um fundo de emergência para você, se precisar comprar um remédio, fazer uma consulta de emergência, deixa ali. Tá? Então, se organizar, dá para fazer muita coisa. Concorda, João? Quer acrescentar? Não, só para avançando no horário, nesse planejamento em que os dois trabalham, é preciso também que haja uma unificação do sistema financeiro, né? Marido e mulher, o dinheiro tem que ficar, não existe dois caixas. Existe um problema, às vezes, eu digo um problema, o homem trabalha, é tudo da família. Algumas mulheres trabalham, meu dinheiro, o dinheiro é da família, os dois têm que planejar. Inclusive tem um livro interessante que fala assim, casais inteligentes enriquecem juntos. Agora eu estou pregando, você tem que correr atrás de riqueza todos os dias, né? Não é isso, mas ter uma vida estabilizada é muito bom. Dá para você planejar muitas coisas, etc. Eu não vou falar muito mais sobre isso. Então, é só essa observação, né, a importância que tem você unificar o que vamos fazer. O que nós vamos planejar, o que vamos comprar dinheiro. A transparência, o diálogo, né? Não é? Às vezes o irmão se surpreende com o entregador da Shopee, do Mercado Livre, todo dia na porta, sem ele nem ter noção do que está acontecendo. Da vez que não tem mais mascate Na vez passada, eu perguntei se tem mascate aí. Às vezes aparecia a entrega de um item grande lá, que aí eu comprei lá na promoção, marquei a promoção, 3 vezes de R$1.000, alguma coisa desse sentido. A primeira parcela já paga o negócio. Não é? Não sei qual que você vê. É complicado. Só um detalhe, Luísa. A Elisa atende muitas pessoas. Eu não sei o que ela tem, eu não sei do que se trata, eu sei que ela tem pessoas de várias naturezas, de várias situações. Às vezes tem alunos da faculdade, amigos que eu encontro, ela vou consultar com a sua esposa. Mas ela atende pessoas tanto de alto nível quanto de pessoas de classe mais inferior também financeiramente. E psicologicamente, eu não sei se você pode rapidinho, para não já avançado, a falta de ajuste financeiro, quais são as questões psicológicas que acarretam nas pessoas no lar? Você já trabalhou isso, né? Você já entendeu? O quanto que a falta de planejamento, a ausência de recursos, traz desgaste na esfera psicológica. Emocionalmente, eu já venho com estratégia de divórcio, porque ambas as partes não conseguiram conciliar isso e, infelizmente, houve um divórcio. Porém, emocionalmente falando, depressão, ansiedade, síndrome crônico, medo de algum agiota bater na porta, recebe às vezes ameaça, colocando pessoas às vezes tendo que desocupar a casa, porque foi literalmente despejado no momento que não conseguia pagar, não conseguia comprar. Então isso prejudica, e principalmente para quem tem filhos, uma insegurança e uma instabilidade. Não quero ir para a escola porque se eu voltar eu posso não estar morando no mesmo lugar. Porque eu vou precisar de mudar, porque já aconteceu em outro momento. Né? Da família ter que ir para a casa do avô, da avó, por conta de falta de planejamento. De ir para um ambiente onde não consegue financeiramente arcar, achando que vai conseguir. Então, emocionalmente falando, irmãos, é um prejuízo enorme. Principalmente nas emoções. Uma pessoa com depressão, ela vai ter dificuldade, inclusive, de se reerguer no outro trabalho. Se ela chegar com uma entrevista e a fisionomia, e às vezes até fala, conduziu para um contratante, ele não vai contratar uma pessoa que já está demonstrando sinais de instabilidade emocional. Você deixa o triste muito rapidinho. A Zélia falou sobre medo de mudança, né? Eu tenho trauma de mudança, eu odeio mudança. Moro numa casa a vida inteira, moramos aqui a primeira vez, na época desse Erazinho. Moramos aqui de 99 até 2001, quando eu transferi para Rondônia, na mesma casa. Nunca saí. Fiquei 12 anos no lugar aqui de CPA, querendo sair de uma casa própria. Mas aí eles quis mudar, né, para outro lugar, me forçou a mudar, me brigou, me pressionou, pisou na minha goela. Tanta coisa boa aqui, agora eu vou descer a casa comigo.
brincadeira. Porque eu tenho que dar uma mudança. Muitas vezes, eu tenho que falar o que ela falou aí. A minha mãe, ela ficava, quando a gente ia para a escola, ela sabia o lugar que tinha que passar. Ela, às vezes, se antecipava, ficava lá esperando a gente para avisar. A gente mora em outro lugar agora. Morei a cidade toda lá em Nova Venécia, Espírito Santo. Né? Nunca soube por quê. Eu não sou culpada do trauma dele, tá, irmão? Aí eu tenho pavor, várias mudanças para mim, que eu entro em choque, eu tenho da agonia, eu suo, da ansiedade, até hoje. De tanto mudar, eu tenho pavor de mudança. Então, a falta de um bom planejamento, as circunstâncias negativas da família, às vezes estado mais vulnerável financeiramente, geram um monte de problemas que não podem ser ignorados, que precisam ser tratados. Aí quem trata é psicólogo nesse caso. O que aconteceu isso tem que ser pastor da igreja. Por quê? Pode falar. Uma adaptação no sentido de que a família ela deve ser dissoluta, né? Os padrões bíblicos, né? E a gente sabe que em proporção o que leva uma família a se dissolver. O planejamento familiar, ele inclui, no sentido que agora a senhora está falando, a organização financeira. Nessa proporção, qual porcentagem que leva uma família a se dissolver por motivo financeiro? Tem algum dado nesse sentido? Não necessariamente, pastor. Eu acredito que o desgaste da circunstância. Eu acho que eu poderia colocar isso. Qual seria esse desgaste? Do esposo não arcar com a responsabilidade de deixar sempre para a esposa, ou dele perder, por exemplo, né, mas assim, de perder o trabalho e achar que vou ficar ali os 5 meses do seguro-desemprego, não vou procurar, e é uma casa que tem criança, é uma casa que tem as despesas da casa, essa irmã às vezes trabalha, precisa de cuidar também desses filhos pequenos. Nós temos hoje muitas crianças atípicas, né, que às vezes demandam um cuidado maior. Então esse desgaste ao longo do tempo pode sim, tanto o desgaste emocional como financeiro, levar a família a se dissolver, infelizmente. Agora, perder o emprego ou perder qualquer tipo de renda, nós estamos passando disso todos os dias. Ficar doente é uma coisa, agora não ter atitude para poder fazer isso funcionar novamente, pode sim levar. Agora tem uma coisa que é importante, pessoal, que em famílias, dentro da sistêmica, a gente chama isso de transgeracional, que é a reversão de padrão. Aquela pessoa que não tem uma visão ampliada de que ele é capaz de ter um ganho maior se ele fizer algo a mais. Então ele se acomoda naquele nível ali de salário, ou, não, assim tá bom, meu pai viveu a vida inteira dessa forma, é transgeracional. Ele acreditava que a forma que o pai fazia era mais certa. Isso. Depois eu posso, né, a gente transgeracionalidade, quando repete esse padrão. Você vai repetindo. Então é uma família que às vezes tem um cara aí, tem uma inteligência incrível, sabe fazer um monte de coisa, mas ele se acomoda naquilo ali. Né? E é a zona de conforto. Aqui está mais confortável, porque se eu pedir a demissão para poder ampliar o que eu posso ganhar mais, vai dar trabalho demais, ser autônomo, então ele acaba ficando ali. E aí aonde entra o desgaste emocional. Às vezes a esposa começa a perceber que a coisa não está andando, e hoje em dia nós temos aí tantas mulheres, né, que fazem um trabalho legal, conseguem ganhar mais, e não é esse ganhar mais que não está com disputa. Muito pelo contrário, precisa vir para somar, contribuir, adquirir bens, construir uma casa, adquirir um apartamento, comprar um carro, é para somar. Não sei se conseguir ser claro. Sim, porque assim, gente que está na igreja, pastoreando uma igreja e outra, a gente sempre encontra alguns problemas assim. Eu queria amplificar no sentido de que a pessoa tem uma renda boa, a família tem uma renda boa, mas sempre está naquela desorganização, não consegue pagar o que compra, às vezes compra mais daquilo, e isso tem gerado um desgaste muito grande ao ponto de pessoas que eu já tenho conhecimento de pessoas que até
famílias que se separaram. Entendeu? Então, por isso eu queria saber se há algum dado nesse sentido. Não conseguiria trazer para o senhor hoje, mas eu posso me informar sobre os dados. Mas é uma coisa muito comum, tá? E é importante o que ele tem feito um estudo voltado para isso, isso é excelente. Inclusive, Isso é excelente. Pode orientar os homens, outras famílias. a renda, como você falou isso, não é seu dinheiro, seu dinheiro. Tem um livro que diz meu dinheiro, seu dinheiro, nossas brigas. É o título do livro. Então, em dado de família, o dinheiro é nosso. Entendeu? E agora, essa questão também de nós outros aqui sobre finanças, tem que ver se a pessoa que está administrando ele é o mau administrador. No meu caso, por exemplo, não tem vergonha de falar. Quem administra a parte financeira não sou eu. Porque ela fez matemática e trabalha justamente nessa área. Então ela cuida da parte financeira. As planilhas estão certas, né? Estão certas. Sim, porque às vezes, pastor, o machismo, não é eu que vou. Ele dá conta. Se você é a mulher da conta, deixa a mulher cuidar e você vai ser abençoado também. É isso mesmo, tá, pastor? É nesse sentido mesmo. Infelizmente, e assim, nós vemos dentro dessa repetição de padrão, as pessoas contarem, né? Que tem, nossa, minha família tinha fazenda, o avô deixou não sei o quê, e chega nessa época, ninguém tem mais nada. Porque foi vendendo, foi se perdendo pela falta de administração. Nós estamos com homens hoje dentro da igreja envolvidos com joguinho na internet, gastando dinheiro da família com um tigrinho. Pegando dinheiro para geólogo, família. Aí ele ganha 20, perde 200, 300, e aí vai pegando dinheiro para geólogo, por caso muito conhecido lá no histórico, o pai tem que vender um bem importante para poder conseguir arcar com as despesas. A Laís é fisioterapeuta nossa aqui, jovem da Catalá. Pode falar, Laís. Na verdade, bispo, assim, eu quero. Se você olha assim pela experiência, ou se são casados, se num casamento a independência financeira ser individual, cada um ser responsável por sua própria independência financeira. Você acha que isso dá para seguir adiante num casamento assim? Sem ter que. Tipo, cada um é responsável por si. A gente pode casar, ficar junto, mas cada um é responsável por si. Na questão financeira. Você acha que isso. Depende, se for muito bem alinhado entre o casal e dividirem as despesas da casa e alinharem, eu acredito que tudo nessa vida é possível. Eu acredito que sim, que tudo é possível. Mas precisa estar muito bem alinhado para ninguém ficar lançando em rosto e fazendo um show depois, né? Que, eu casei, você é uma acordo e você fez outro. Então tem que ser bem estabelecido. Porque às vezes pode não ser. É porque eu penso assim, dentro da minha casa, meus pais são divorciados, certo? E desde então, desde pequena, então, meu pai sempre nos ensinou a ser independente, ter as nossas próprias coisas. Tipo, na minha casa, eu e minha irmã, nunca ninguém pegou nada de uma da outra. Se for pegar, tem que pedir permissão. Nós fomos ensinados assim. Então, cada um com a sua toalha, cada um com o seu lençol, e assim sempre foi. E hoje eu moro com a minha mãe, sempre morei com a minha mãe. E lá dentro da minha casa, cada um é responsável por si, certo? E algumas coisas são divididas. E sempre foi assim. Deu certo. E sempre dá certo. Pelo contrário, até ajuda. Cada um é responsável por você mesmo, pela sua questão financeira, enfim. Então, será que num casamento isso daria certo? Laís, um dos pilares que são essenciais dentro de um relacionamento é a comunicação. Então, tudo que é muito alinhado, na verdade, qualquer relacionamento, né? Pais com filhos, nossos trabalhos, se nós tivermos uma comunicação muito bem alinhada, estabelecendo regras, mas especificamente como um acordo assim, sabe? Porém, se isso não for estabelecido antes do relacionamento,
lucro e tal. Clinicamente falando, pode dar certo se tiver um acordo. Tá? Se tiver um acordo. Mas desde que as despesas da casa também sejam estabelecidas para os dois. É que você quis dizer sobre juntar o dinheiro dele e o dela, não é isso? E aí fazer uma conexão. Achar que o dinheiro de ambos é um só. Não, cada um tem o seu.